Olá pessoal, então vamos lá começar a nossa terceira etapa aqui da nossa disciplina. E nessa terceira etapa a gente vai abordar dois conteúdos principais: as gramáticas livres de contexto e as máquinas de Turing. Bom, o tema gramáticas livres de contexto. Bom, então você pode encontrar esse conteúdo no capítulo 5, né, do nosso livro-texto. Na seção 5.1, né? Então essa primeira parte seria a seção 5.1. Bom, antes de começar a falar propriamente sobre o conteúdo, eu queria colocar aqui alguns conceitos preliminares. Na verdade, um conceito, que seria o conceito de funções recursivas. Bom, função recursiva é algo que certamente a gente já estudou aí em uma disciplina anterior, em matemática discreta, por exemplo. Já deve também ter usado essa ideia em programação, né, através de recursividade. E então não é uma ideia exatamente nova, né, pra gente agora. Mas vamos relembrar, né, porque esse conceito vai ser importante para a gente aplicar nas gramáticas. Bom, então funções recursivas são aquelas definidas a partir de si mesmas. Isso quer dizer que a função, à medida que você precisa calcular novos valores, você vai depender de valores anteriores. Então vamos dar um primeiro exemplo bem simples, em que nesta função, né, sobre números naturais, o f de 1 vale 1 e o f de n, para valores maiores do que 1, vale f de n menos 1 mais 1, ou seja, o valor de f de n é igual ao valor do f do anterior mais 1. Bom, então que valores, no final das contas, essa função ela produz? Então neste primeiro exemplo, já que o f de 1 é 1, né, então é um valor fixo já pré-definido. O f de 2 é o f de 1 mais 1, seguindo aí a formulazinha. Isso quer dizer que o f de 2 é igual a 2. O f de 3 é o f de 2 mais 2. Isso quer dizer que f de 3 é igual a 3. Bom, na verdade, f de 4 vai ser igual a f de 3 mais 1 e assim por diante, né? Ou seja, o que essa função produz são exatamente sequências numéricas 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Cada valor é o anterior mais 1, então ela acaba produzindo os valores em sequência, né, a partir de 1. Bom, outro exemplo. F de 1 igual a 1, no segundo exemplo, e f de n agora é duas vezes o valor da função anterior. Né? Então, f de n igual a duas vezes f de n menos 1. Sempre o dobro, né? Então, os valores que a gente produz, o f de 1 é 1, o f de 2 vai ser o dobro do f de 1, portanto vai ser 2, o f de 3 vai ser o dobro do f de 2, portanto vai ser 4, e assim por diante. Né? O f de 4 seria o dobro do anterior, seria 8, e assim vai. Então, ou seja, você vai ter aí sempre os números dobrando, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, e assim por diante. Bom, então esse é o conceito de funções recursivas, essa ideia da recursividade em que cada valor calculado depende do anterior, é uma ideia que a gente vai usar bastante na definição de gramáticas. Bom, então vamos agora partir para o conceito de gramáticas livres de contexto propriamente. A gente estudou nessas duas primeiras partes do curso as expressões regulares e os autômatos finitos. Né? Então, através desses recursos, a gente é capaz de representar muitas linguagens, mas não todas. Então, vamos ver alguns exemplos de conjuntos ou de linguagens que os autômatos nem as expressões regulares são capazes de produzir. Então, são exemplos até relativamente simples, né, visualmente aí, mas que, curiosamente, as expressões regulares nem os autômatos, você consegue bolar nem expressões regulares nem autômatos para representar essa linguagem. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aí, eu tenho uma linguagem formada por strings de zeros e uns, em que o número de zero, em que você tem um 1 e você no meio, e o número de 0 antes e depois desse 1 é igual. Então, 010, 00100, 0001000 e assim por diante. Né? Você tem uma quantidade de zeros antes desse único 1, e uma quantidade de zeros igual depois desse único 1. Bom, curiosamente você não consegue produzir isso com expressões regulares em autômatos, porque o autômato ele não conseguiria contar esses zeros, né, antes e depois. Para falar a verdade, um autômato capaz de aceitar essa linguagem, ele teria que aceitar cada uma das strings individualmente. Então você teria que programar o autômato para ele aceitar cada uma das strings individualmente, ou seja, o autômato teria que ter infinitos estados
o que não é possível, né? O autômato ele é finito porque ele tem um número finito de estados. Do mesmo jeito, expressão regular você não consegue modelar com isso. Pela mesma razão, se você de repente pensar que o 0 asterisco 1, 0 asterisco representaria, né? Claramente não representa. 0 asterisco tem um número arbitrário de zeros, tanto antes do 1 quanto depois. Então você não consegue garantir que a quantidade de zeros é o mesmo. Bom, outro exemplo é a linguagem dos palíndromos. Os palíndromos são aquelas palavras que ditas de trás para frente, elas têm a mesma escrita de frente para trás, né? Então, frente para trás, de trás para frente, elas são exatamente, tem a mesma sequência de símbolos. Ovo, asa, por exemplo, e esses outros exemplos aí que a gente colocou, né? Então, do mesmo jeito, pela mesma razão, a gente não consegue ter nem autômatos nem expressões regulares para representar essas strings. Um outro exemplo seria a linguagem dos parênteses. Os parênteses usados como em expressões matemáticas, né? Então as strings são formadas só por parênteses abrindo e fechando, só que eles são colocados de uma forma bem formada, né? Então cada parênteses abrindo tem o seu fechando e da maneira correta, né? Sendo da maneira correta como se fossem parênteses de uma expressão aritmética. Também não dá para representar isso aí por expressões regulares nem autômatos. Bom, então uma gramática livre de contexto, assim como autômatos e expressões regulares, também é uma ferramenta utilizada para descrever linguagens. Só que ela vai ser um pouco mais poderosa, porque ela vai ser capaz de representar tanto as linguagens que os autômatos e as expressões regulares já representam, como vão ser capazes de representar também outras linguagens, como, por exemplo, esses exemplos anteriores que a gente acabou de falar. Tá bom? Então, as gramáticas são muito úteis para representar estruturas aninhadas, tais como ocorrem com frequência em linguagens de programação, né? Estruturas de parênteses, por exemplo. Tá bom? Então, me adiantando, as gramáticas elas são uma base muito forte para a criação de compiladores, né? Então, através das gramáticas, você consegue representar muitos recursos de linguagens de programação. Bom, vamos começar então a entender como é que se define gramáticas a partir de um exemplo, né? Creio que essa é a melhor maneira da gente ter esse primeiro contato. Então eu vou apresentar uma linguagem, que é essa linguagem que já está aparecendo aí, e a gente vai tentar construir uma primeira gramática para essa linguagem e entender, a partir dessa primeira definição, os conceitos de gramática. Então a linguagem que eu quero definir, para a qual eu quero definir a gramática, é essa linguagem aí, formada por zeros e uns. Então essa notação aí, 0, n, 1n, quer dizer que a quantidade de zeros é igual à quantidade de uns. Então você tem alguns zeros seguidos por alguns uns, e essas quantidades são iguais. Então 01, 001, 00011, né, são exemplos de strings dessa linguagem. Bom, então a linguagem ela vai ser construída de uma maneira recursiva. E aí, como eu falei anteriormente, a ideia por trás das gramáticas é muito fortemente baseada na recursividade, no conceito de recursividade. Então você vai ver que a forma de definir as gramáticas são sempre baseadas em ideias recursivas, ou seja, para você fornecer uma string, você vai fornecer essa string baseado exatamente na string menor, na string anterior, digamos assim, né? Uma string menor. Bom, no caso desta gramática em particular, a minha base recursiva é a string 01. Então a base seria de fato a menor string da linguagem, né? Então a menor string da linguagem é a string 01. E a ideia recursiva, que é a ideia que realmente define a gramática, é você pensar da seguinte maneira: ora, dada qualquer string, né, como é que a gente consegue, o que é que a gente poderia fazer para criar a próxima string da linguagem? Então, por exemplo, se você está em mãos aí a string 01, o que é que você tem que fazer para encontrar a próxima string da linguagem? A próxima string da linguagem é o 0011. Então essa regrinha que você vai pensar é uma regra que deve se aplicar a qualquer string. Então qualquer string que você tem em mãos, se você aplicar essa regra, você vai ter a próxima string. Neste caso desta linguagem, a regra é relativamente simples, né? Então se você tem uma string, por exemplo, 01, para encontrar a próxima, basta colocar um 0 antes e um depois, né? Se você colocar um 0 antes e um depois, você vai ter a próxima string da linguagem. E aí
E aí essa ideia é a ideia indutiva, né? Então uma maneira formal de definir a ideia indutiva seria essa. Então se uma string W ela pertence a linguagem, então a string 0, W1 também pertence a essa linguagem. Tá bom? Então essa seria a ideia indutiva, né? A ideia recursiva por trás desse conjunto aí que é formado por essas strings. Bom, depois que você define depois que você identifica essa ideia recursiva, aí sim você consegue montar a sua gramática. Tá bom? Isso aí não é a gramática ainda, a gramática é formada por alguns elementos mais formais, mas o mais importante é você ter definir essa primeira ideia da recursividade. Bom, então depois que você define a recursividade, aí sim, vamos começar agora a pensar na gramática. A gramática, na verdade, ela não usa esse termo, recursividade, mas ela usa um termo chamado produção. Então, produção, na verdade, dentro de uma gramática, é uma regra. Então, é um conjunto de regras. As produções são regras para definir exatamente uma gramática. Então, no caso dessa gramática, você tem basicamente duas regras. Então, uma regra diz que a string 01 pertence à gramática, e a outra regra diz que se a string S pertence à gramática, então a string 0S1 também pertence à gramática. Tá? Então, as duas regras. S é uma string da gramática, e esse S seria um exemplo desse S seria o 01. E a outra diz o seguinte: se S pertence à gramática, então 0S1 também pertence à gramática. Tá bom? Então essa setinha ela representa uma produção, né? Ela representa exatamente de que forma uma string pode ser produzida a partir desse S. Se você usa o próprio S para definir o S, então daí entra a recursividade. Tá? Então nesse primeiro caso você não usa o S. Você diz o seguinte: é a regra direta. S pertence à gramática, S é 01. Então 01 é uma string. S pertence à gramática, então 0S1 também pertence à gramática. Bom, então vamos lá. Então, se eu tenho as produções, vamos agora só definir os termos mais técnicos aí para formar a nossa gramática. Então, se essas são as minhas produções, eu vou chamar de símbolos terminais aqueles símbolos que formam as minhas strings. Tá bom? Então, 0 e 1 são exatamente os símbolos que formam a string. Seria um alfabeto, né, lá no caso das expressões regulares, dos autômatos. Bom, as variáveis são exatamente esses elementos que dão origem às produções. Então S, nesse caso aqui somente S eu tenho como variável. Bom, a gente mais na frente vai ter outras situações em que eu vou ter outras gramáticas, né, que vão depender de várias variáveis. Aqui a gente só tem uma variável nesse exemplo. E eu vou ter que ter um símbolo inicial, que é o símbolo a partir de quem a minha gramática inicia, né? Quer dizer, a partir de quem eu devo produzir as minhas strings. Se eu tenho várias produções com diversas variáveis, o símbolo inicial é importante você definir quem é, né? No caso de você ter só uma variável, então o símbolo inicial é exatamente essa variável. Tá bom? Então, uma gramática é exatamente formado por esses 4 elementos: os terminais, as variáveis, o símbolo inicial e as produções. Bom, que seria uma parte mais importante, digamos assim, né? Porque as produções são as regras que definem a gramática. Bom, então, baseado nesse primeiro exemplo, então se você tiver entendido bem, eu vou pedir que você pause o vídeo agora e tente montar a gramática baseado no exemplo anterior, montar a gramática para esta linguagem aí. É parecida, né? Então você tem o número de zeros antes e depois igual. Então 0, 1, 0n, 1, 0n quer dizer que você tem o número de zeros, depois você tem 1, depois você tem o mesmo número de zeros. Tá bom? Então tenta fazer esse exercício e a frequência para a próxima em relação a esse vídeo vai ser exatamente esse exercício, juntamente com um segundo exercício que a gente vai mostrar daqui a pouco. Bom, por último, só para encerrar essa parte, a gente vai falar sobre o conceito de derivação. Então, derivação é exatamente o mecanismo de você ir aplicando as produções até gerar uma string que eventualmente vai fazer parte da gramática.
tá bom? Então é um mecanismo, né, de você aplicar produções até para produzir as strings que vão fazer parte da gramática. Então, por exemplo, naquele exemplo lá que a gente tinha dado, né, da gramática, o símbolo inicial é S, então de S você pode produzir o 0, 1, mas você pode produzir também o 0 S1. Então se eu optar por produzir o 0 S1, eu vou... Bom, você vê que 0 S1 tem uma string, tem uma variável. Então eu vou ter que substituir essa variável por outra produção. Então o que é que o S pode ser? Então você olha para cá, né? 0 S1. O que é que o S pode ser? Então, bom, o S pode ser 0, 1 ou pode ser 0 S1. Se eu optar por substituir o S por 0 S1, então eu vou ter 0, 0 S1. Né? Substituir esse S do meio por 0 S1, eu acabei tendo aqui outra formação que depende do S. Então, mais uma vez, como S é uma variável, eu vou ter que fazer substituição. Se eu optar por substituir esse S por 0, 1, né? Então esse S aqui eu substituo por 0, 1, então eu vou ter 0, 0, 0, 1. Então não vou ter mais nenhuma variável, portanto eu termino aqui. Então veja que esse mecanismo aqui, esse processo aqui foi um processo de derivação, na qual eu consegui derivar a partir das produções a string 00011. Se eu consigo derivar uma string, quer dizer que essa string faz parte da linguagem. Tá bom? Então o mecanismo de derivação é um mecanismo de substituição do S utilizando as produções, substituição das variáveis utilizando as produções, até você chegar numa string que não tenha mais variáveis. Tá bom? Bom, quando você... Aqui é só questão de notação, né? Quando você põe esse setinha com asterisco, você quer dizer que a partir de diversas derivações você chegou numa string. Então, por exemplo, eu digo aqui, né? S, voltando aqui, S, aí a setinha com asterisco, 00011 quer dizer que a partir de diversas derivações eu cheguei nessa string. Só uma questão de notação mesmo. Bom, então para encerrar o vídeo, deixar esse exercício aí com você, né? Então, depois que você criou a gramática lá do exercício 1, eu vou pedir para você, aplicando um mecanismo de derivação, conseguir derivar ou produzir essa string 0001 000. Tá bom? Então, feito esses dois exercícios, você leva lá para a sala de aula e você vai ter a sua frequência aí dessa atividade à distância. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.